Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta quinta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. A gente sabe que os assuntos estão quentíssimos. A gente trabalha para trazer todas as informações da melhor forma possível, com excelentes convidados. Vocês vão ver já já aqui no nosso programa. Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Junkert. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos do Entre Linhas. Bom, Carla Zambelli fazendo a gente mudar o destaque do programa, mudar todo o foco do início do programa, inclusive, por conta das últimas notícias aí, né? De fato, agora foi confirmado que Carla Zambelli tem seu nome, então, na lista da Interpol. Esse é um movimento aí que a gente vê uma diferença. Já já a gente vai conversar com vários convidados hoje sobre esse assunto para entender melhor esse contexto, qual que é a diferença do caso da Carla Zambelli para outros casos como Oswaldo Eustáquio, né? Até como o caso do Eduardo Bolsonaro, que também é um dos alvos agora aqui do governo e do STF. Qual que é a diferença, né? Porque o caso dela parece ter mais chances aí de extradição e ainda assim a gente sabe que ela tem uma certa proteção. O próprio Frederico vai explicar melhor para a gente. No caso dela, como tem nomes de parentes aí envolvidos também, ela pode justificar uma perseguição política, né, Fred? Mesmo assim, a gente pode considerar que o caso dela é diferente de outros nomes. Pode ser aí enquadrado como um crime comum? Qual que é a diferença e quais os riscos neste momento? Pois é, Maria, o caso Carla Zambelli que ganhou muito destaque, né? Especialmente desde ontem, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dela em função dessa ida dela para a Itália, né? Primeiro ela passou pelos Estados Unidos e agora se encontra na Itália, ela que também tem a cidadania italiana, e já há essa confirmação aí do pedido, né, de inclusão do nome dela na lista da Interpol, e o que causa até um certo estranhamento que já o nome dela já conste da lista, porque a Interpol tem todo um procedimento em que ela vai averiguar ali se a prisão, né, a determinação dessa prisão emitida, por exemplo, no caso pelo ministro Alexandre de Moraes, atende os requisitos ali, que não se trata, por exemplo, de um caso de perseguição política, e o governo que requer a inclusão do nome de qualquer pessoa na lista da Interpol tem que reunir ali uma série de documentos para que a Interpol, que é essa associação que congrega aí 196 países do mundo, possa avaliar se aquela prisão determinada está em conformidade ou não com toda a regulamentação que existe e que busca, por exemplo, evitar a inclusão de nomes em função de uma perseguição política. Para dar um exemplo aqui, o governo do Irã já pediu algumas vezes a inclusão do nome do Donald Trump na lista da Interpol e, obviamente, que a entidade acabou por negar a inclusão do nome do presidente dos Estados Unidos. Mas no Carla Zambelli, como você falou muito bem, há uma série de pessoas invocando aí outros casos parecidos, mas que a gente, quando vai falar sempre de casos jurídicos, é importante a gente falar das especificidades de cada caso. A gente teve o caso famoso na Lava Jato do Henrique Pizzolatto, que foi condenado ali por corrupção passiva dentro de uma série de outros tipos penais, que era também brasileiro e cidadão italiano, e ele acabou fugindo para a Itália, fugindo da prisão, né, no caso da condenação ali no âmbito da Operação Lava Jato. E, a princípio, o Poder Judiciário da Itália havia negado a extradição dele e, no segundo momento, acabou por uma pressão até do governo brasileiro, acabou deferindo e ele, então, voltou para o território brasileiro para cumprir a sua pena. No caso da Carla Zambelli, uma das coisas que ficam muito claras, por exemplo, as duas condenações dela tratam-se de crimes comuns. No entanto, mesmo na hipótese de ser um crime comum, há uma série ali de requisitos do Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e a Itália, que, por exemplo, no caso da pessoa sofrer, se considerar que aquela pena pode, de alguma maneira, violar os direitos da pessoa, os direitos fundamentais daquela pessoa em função de uma perseguição política, pode ser negada a extradição. Então, daqui a gente vai tratar mais para frente aqui dos requisitos certinho, mas só para deixar claro, o mero fato dela ter praticado, e ela foi condenada por 2 crimes comuns, um pela invasão do sistema, né, do software lá do sistema do CNJ, em que ela teria, junto com o hacker Walter Delgatti, inserido um mandado de prisão do Alexandre de Moraes assinado por ele próprio, e a segunda condenação da questão do porte ilegal de arma, naquele incidente que ficou famoso momentos antes, dias antes do primeiro turno da eleição presidencial em 2022, em que ela acabou empunhando uma arma ali nas ruas de São Paulo e ela acabou sendo condenada pelo porte ilegal de arma, pois estava num perímetro ali perto de uma escola, eram 2 dias antes da eleição,
e há uma limitação ali a portar armas perto de locais de votação nesses dias que antecedem as eleições. Então, são dois casos de condenação por crime comum, mas logo mais a gente vai tratar mais das especificidades desse caso e comparar com os casos de Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, o próprio Eduardo Bolsonaro e como do próprio Pisolato, que eu mencionei aqui, foi um condenado na Operação Lava Jato, Mari. Ótimo. Fred, agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas da Gazeta do Povo, Luiz Roberto Lorenzato, ele que é ex-deputado ítalo-brasileiro, para comentar também sobre este caso. A gente sabe que a Carla Zambelli, ela tem cidadania italiana, por isso escolheu também a Itália. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Entre Linhas. Conta pra gente qual é a sua análise do caso Carla Zambelli, como ele se insere nesse contexto que a gente vê, né, de forças já no exterior, né? A gente vê Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a gente vê também Oswaldo Eustáquio na Espanha, enfim, como que o nome dela se coloca nesse cenário de tentativa de escancarar aí para o mundo esses atropelos do judiciário brasileiro. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho percebido que a imprensa tem relatado uma situação estranha, atípica, porque não se trata na Itália do caso de pedir asilo político, porque ela já é cidadã italiana. Então, a nomenclatura está errada, né? Ela é uma cidadã italiana que dizem agora a imprensa que ela já está em território italiano, não sei, mas ela tem todo o amparo constitucional, as garantias constitucionais preservadas na Itália. Agora caberá à defesa dos advogados que ela constitui na Itália demonstrar se houve alguma falha processual, algum excesso do judiciário para poder justificar uma revisão até dessa condenação, que me parece que ainda não foi transitada em julgado. Quer dizer, ela tem uma ordem judicial, né, uma ordem de prisão de uma sentença que não é ainda definitiva, né, e ela, quer dizer, está tendo como tendo sido uma pessoa foragida, quer dizer, agora que teve a decretação de prisão dela, não é isso? Então está muito obscuro ainda. Acho que os advogados deveriam primeiramente analisar a situação com relação ao dispositivo legal italiano para poder fazer a defesa dela enquanto cidadã italiana. Então não se trata de pedir asilo porque ela já é cidadã italiana. Eu entendo que ela inclusive veio dos Estados Unidos para a Itália justamente porque ela teria dificuldade de obter o asilo político nos Estados Unidos uma vez que ela tem a dupla nacionalidade, isto é, ela teria a Itália para recorrer. E deve ter sido exatamente o que aconteceu com ela. Se ela realmente estiver na Itália, ela está buscando o amparo, a segurança e a proteção constitucional da Itália. Portanto, ela deverá fazer uma defesa no qual compara as duas legislações, os procedimentos judiciais aplicáveis e ver o que a Itália pode decidir. Eu acho que é bem difícil a Itália conceder extradição para ela, nesse caso, porque pode ter ocorrido alguma arbitrariedade judicial no Brasil. Senhor Luiz, a gente teve informação que um deputado do parlamento italiano, o senhor Angelo Bonelli, teria ontem emitido um ofício direcionado a 3 ministros do governo italiano, solicitando que o governo italiano, de alguma maneira, acelerasse o processo de extradição da Carla Zambelli. O senhor acha que esse tipo de pressão política pode, de alguma maneira, surtir efeito ali perante as autoridades italianas incumbidas de analisar o pedido de extradição? Engraçado, né? Tá todo mundo tentando capitalizar agora em cima da questão política da Carla Zambelli por ter sido uma apoiadora do presidente Bolsonaro, né? Então ela nem tem processo de extradição aberto ainda, já quer acelerar uma coisa que nem existe ainda, né? Quer dizer, é um absurdo. E então eu acho que ele é da esquerda, né? Ele é oposição ao governo atual da Itália. Ele quer usar a Carla Zambelli como um balão de saia para se autopromover. É bem feio isso. Engraçado que quando a esquerda mantinha aqui no Brasil Cesare Battisti, que foi um dos artífices da sua captura aqui no Brasil, junto com o governo brasileiro e o governo italiano, eles ficavam quietos, né? Agora que tem uma pessoa aqui de direita, que está numa situação complicada, eles fazem questão de levantar a poeira e criar toda essa polêmica em cima do nome dela, antes mesmo dela ter chegado na Itália, né? Parece que ele se manifestou anteriormente à sua entrada oficial no país. Portanto, agora, por enquanto, é uma falácia, né, porque ela tem os direitos garantidos, como a do próprio deputado. Ela é tão italiana quanto ele, não é uma cidadã naturalizada. Ela nasceu italiana, Iuri Sangue, mas ela é cidadã italiana plena e ela tem todo o direito às suas garantias constitucionais, que na Itália ainda temos garantias constitucionais garantidas. Então, vamos analisar agora os próximos passos. Mas essa questão política desse deputado aí é fazer fumar, fazer espuma, que é se autopromover em cima do conflito, do problema que a deputada Carla Zambelli está vivendo nesse momento. É lamentável. Ele primeiramente deveria indagar, né, se houve realmente excessos ou não, para depois fazer um julgamento prévio
da situação dela, mesmo tendo uma sentença condenatória que me parece que não é transitada em julgado. Ótimo. Como é que o senhor considera, né, se no caso, tendo um governo conservador, isso pode proteger a Carla Zambelli nesse caso, ela sendo cidadã italiana também, nesse sentido, né, nessa queda de braço que a gente vê, como o senhor disse, tem muita gente tentando se aproveitar do caso, em todo o contexto mundial que existe aí, né, entre os conservadores, os mais progressistas, direita e esquerda. O caso da Itália, por estar agora, né, de uma forma, uma força conservadora maior, isso pode proteger a deputada brasileira? De forma alguma. É uma questão jurídica, né? Não é uma questão de governo, de executivo. Se ela realmente cometeu um crime no Brasil, e está devidamente no processo legal, e realmente tem a culpabilidade, não existe excesso da parte da pena, não existe perseguição, se não existir perseguição política, ela deverá cumprir a pena. Então, ela pode, no máximo, eu acho, ao meu ver, pedir para cumprir a pena na Itália, né? Ou tentar, de alguma forma, algum mecanismo que possa reverter, até mesmo para que seja feito um julgamento no Brasil, entendeu? Um julgamento no próprio tribunal italiano, apesar de ser uma exceção, né? Porque compete ao território onde o crime teria sido cometido. Portanto, ainda é muito nebuloso, é muito cedo, né, para se traçar um diagnóstico daquilo que poderia ser feito, né? Mas ela tem todas as garantias reservadas. Eu sugiro até que, nesse caso, ela faça a sua defesa através de carta rogatória, né? Que ela não é uma fugitiva, né? Estamos no país de que ela é cidadã. Quando ela deixou o país, não tinha ordem de prisão para ela. Então, e aí pontuando e vendo a sua situação para que realmente ocorra justiça. Se ela realmente cometeu um crime e é um crime punível, está certa a pena, que ela cumpra a pena. Se realmente for uma perseguição, um excesso, que seja corrigida essas eventuais falhas, se houverem no devido processo legal. Ultimamente a gente tem visto uma grande polêmica, né, na Itália envolvendo a questão do direito à cidadania pelos ítalo-descendentes. O senhor acha que pelo fato dela ter essa dupla cidadania, ser italiana, mas obviamente tendo nascido em território brasileiro, de alguma maneira isso pode interferir? O senhor, né, diante desse contexto político aí de uma divisão dentro da Itália em relação a essa questão da cidadania, o senhor acha que pode ter algum impacto e também na apreciação do caso Zambelli? Pode, sem dúvida, porque, na verdade, a mudança que houve na lei da cidadania italiana agora, que era uma pauta de esquerda, né, que há décadas a esquerda tentou limitar a cidadania em segundo grau, antes do decreto Tajani, né, que é o decreto da vergonha que mudou essa lei, fizeram várias matérias na televisão, instrumentalizaram, fragilizaram essa posição no exterior, né? Estão pegando esse caso da Carla Zambelli também como um balão de ensaio para denigrir, para dizer, olha, italianos do Brasil que cometem crimes vêm se refugiar na Itália, a Itália não é o paraíso de bandido, de criminosos. Porque eu falava isso, né, que o Brasil não podia ser o destino de férias do Cesare Battisti. O Brasil realmente ainda é, infelizmente, né, abrigo de mafiosos da Andrângeda que aqui moram no Brasil, né? Então agora vão tentar usar uma pessoa, uma parlamentar, se ela errou, ela tem que pagar, eu volto a dizer isso, ela cometeu um crime, ela tem que pagar o crime dela, ela tem que ver se o justo processo legal, se não houve excesso, se não há questão política envolvida nisso, tá certo? Vai competir agora a justiça italiana analisar se houve essa lisura processual ou não, né? Portanto, vão tentar sim instrumentalizar o exemplo da Casa Velha para denegrir os italianos no exterior. Isso é lamentável, é muito triste. Eu tenho certeza que a justiça italiana fará a distinção do que é correto, do que é narrativa, e espero que tenha um bom final para todas as partes nessa questão tão lamentável, né, de ver que um parlamentar é obrigado a se ausentar do seu país, né, mesmo tendo um problema de saúde, para tentar se defender. E nós, hoje em dia, vemos tantos casos, né, de penas menores para crimes hediondos, condições realmente não estão normais. A gente sabe também, né, da sua relação forte aí, né, internacional com diversos nomes políticos, inclusive Eduardo Bolsonaro aproximando de nomes da direita italiana. Como o senhor vê hoje também, né, esses atropelos, para não dizer abusos do judiciário brasileiro sendo expostos ao mundo? A gente vê que desde que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, esses fatos estão em maior evidência. A gente vê muitas vezes manchetando jornais americanos. Isso deve acontecer na Itália também? Os fatos devem ficar mais claros, chegar a mais gente, furar bolhas também na Itália a partir de agora?
Eu acho que a praxis, né, a discussão é muito importante, né? Um país que você não pode trocar ideias, não pode ter ideia diferente, não pode ter opinião contrária. É complicado. Então, eu espero que essas pessoas que estejam no exterior possam e obtenham sucesso em abrir uma discussão do que está acontecendo no Brasil. Se está correto ou se está errado. Não é proibido pensar, não é proibido você ter uma opinião, né? Então, eu acho que é saudável para a democracia, as relações bilaterais da Itália com o Brasil, as relações bilaterais dos Estados Unidos com o Brasil, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, é importante, entra o tiro desse deputado italiano de esquerda, saiu pela culatra, porque agora todo mundo vai olhar com observância o caso da Carla Zambelli. Ela é italiana, ponto final. Certo? Quer dizer, ela tem todos os direitos garantidos, igual do deputado. Aliás, até poderia ser até uma política na Itália, como eu fui parlamentar por 5 anos. Né? Portanto, não há distinção entre a Carla Zambelli e a nacionalidade dela e a da Giorgia Meloni. Ambas nasceram cidadãs italianas e são plenas italianas. Agora, nós temos que só analisar a questão técnica. Se houve acesso, não houve acesso. Isso é importante, que em algum momento a Justiça da Itália deverá opinar contra a legalidade, a viabilidade e até a possível pedido de uma extradição. Então, acho que vai aumentar um fato interessante, que vai aumentar a plateia e vai aumentar a discussão internacional, seja nos Estados Unidos, quanto também na Espanha e agora chegando na Itália. Né? Infelizmente, são pautas tristes para a democracia e para as boas relações internacionais. Ótimo, senhor Lorenzato, agradecemos demais a sua participação aqui. Te esperamos mais vezes no programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Será um prazer, muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigada, igualmente. Olha, Fred, acho que você pode explicar para o pessoal que está nos acompanhando também, ainda mais em detalhes, né? Essa relação entre Brasil e Itália, né? E a questão da extradição mesmo, algo que, sim, sabemos que o caso da Carla Zambelli é diferente de casos como Oswaldo Eustáquio, como Alan dos Santos e tantos outros, até Eduardo Bolsonaro. Poderia ali ser enquadrado como um crime comum. Porém, existem outros fatores que podem revelar uma perseguição política. E tem a questão também da extradição entre os países. Explica um pouquinho melhor para o pessoal. Pois é, Mari. Os casos de Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos eram muito nítidos, o caráter de perseguição política, porque eram crimes políticos, crimes de opinião. E tanto o governo americano quanto o governo espanhol reconheceram ali nos processos penais que corriam tanto contra o Alan dos Santos contra o Oswaldo Eustáquio, que se tratava de um crime político. E o tratado de extradição existente entre os Estados Unidos e o Brasil e o governo e a Espanha, esses tratados são muito claros no sentido de que não se extradita um cidadão em função de crimes políticos. E aí, tendo o Poder Judiciário, no caso do governo espanhol, analisado, a Audiência Nacional, que é um dos tribunais superiores da Espanha, analisado o caso Oswaldo Eustáquio, eles chegaram à conclusão de que ali, olha, se trata de um caso de perseguição política, nos termos do tratado não cabe a extradição por crimes políticos e, portanto, a extradição está devidamente negada. No caso, Alan dos Santos, quem faz essa análise é o Departamento de Justiça americano, que ele congrega ali as funções que seriam no Brasil do Ministério da Justiça e da Procuradoria-Geral da República, e eles também chegaram à conclusão de que não caberia extraditar um Alan dos Santos, pois ele estava sendo perseguido por suas opiniões políticas. E nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é protegida no seu grau máximo e inclui, obviamente, e especialmente a proteção de opiniões políticas. E o que hoje no Brasil se tornou crime, você, por exemplo, formular críticas contra autoridades públicas, no caso dos Estados Unidos, eles entenderam que não caberia, nesse caso, extraditar o Alan dos Santos. O que ocorre no caso Zambelli é que os crimes que ela respondeu não são crimes de natureza política. Como eu disse aqui no começo do programa, o primeiro desses crimes, o de porte ilegal de armas, naquele episódio que ficou conhecido ali dias antes do primeiro turno da eleição presidencial, em que ela acabou, diante de uma ameaça de uma pessoa ali na rua, ela acabou sacando sua arma e respondeu pelo crime de porte ilegal de arma. E, no segundo caso, a invasão do sistema do CNJ, em que ela, junto com o hacker Walter Delgatti, teria inserido ali um mandado de prisão falsa contra o ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que as causas de recusa de extradição no tratado existente entre o Brasil e a Itália, esse é um tratado que foi celebrado entre o Brasil e a Itália em 1989 e ele foi promulgado, passou a valer em 1993. Ele diz lá no seu artigo 3º que a extradição não será concedida
E, a linha E, se o fato pelo qual é pedida for considerado pela parte requerida crime político, então, por essa linha, não seria o caso de recusar a extradição da Zambelli. Mas aqui tem a linha F. Se a parte requerida, no caso o governo italiano, tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por motivo de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos antes mencionados. E aqui há também ainda que, em relação aos direitos fundamentais, diz o artigo 5º desse tratado, que a extradição tampouco será concedida a linha A, se pelo fato pelo qual for solicitada, a pessoa reclamada tiver sido ou vier a ser submetida a um procedimento que não assegure os direitos mínimos de defesa. E a linha B, se houver fundado motivo para supor que a pessoa reclamada será submetida a pena ou tratamento que de qualquer forma configure uma violação de seus direitos fundamentais. E aqui entra a questão do caso Zambelli. Apesar de ela não ter praticado crimes políticos, claramente, a partir da decisão de ontem de prisão da Carla Zambelli, fica muito claro que ela sim está tendo violado seus direitos fundamentais. E eu vou dar um exemplo dos dois casos para a gente entender bem o que está acontecendo no caso Zambelli. No primeiro deles, qual que foi a ilegalidade praticada pelo ministro Alexandre de Moraes no caso que envolve porte ilegal de arma? A Constituição, no seu artigo 53, lá que tem previstas as imunidades parlamentares, ela tem, dentre as imunidades parlamentares, a imunidade processual. E diz o seguinte: sempre que for recebida a denúncia contra um deputado, né, por uma acusação de um crime, ela for recebida pelo Supremo Tribunal Federal por um crime praticado após a diplomação, necessariamente o Supremo Tribunal Federal tem que comunicar à casa respectiva, né, no caso de um deputado federal, a Câmara dos Deputados, no caso de um senador, o Senado, para que a casa possa votar pela suspensão ou não desse processo, até o término do mandato. Ocorre que, quando da denúncia da Carla Zambelli, ela já era deputada federal naquele momento e caberia ao Supremo Tribunal Federal ter comunicado à casa para que então a Câmara dos Deputados pudesse decidir se suspenderia o processo ou não. E o Supremo Tribunal Federal não apenas não fez isso, mas quando a Carla Zambelli pediu que fosse comunicado à sua casa, ele negou o pedido. Então aqui fica claro que foi violado o direito ao devido processo legal na Zambelli no que diz respeito à sua imunidade processual. E, portanto, quando um tribunal italiano for analisar essa condenação da Zambelli, claramente eles vão falar: olha, a Suprema Corte Brasileira desrespeitou a imunidade processual da deputada e, portanto, a uma nulidade nesse processo. Tendo sido identificada uma violação ao direito fundamental da deputada, nesse caso, o direito ao devido processo legal, não cabe extraditá-la pela condenação no crime de porte ilegal de arma, no qual ela foi condenada ali a uma pena de 5 anos. Agora vamos para o segundo caso, que é o caso da invasão do sistema ali pelo hacker. Ali acontece o seguinte: como o ministro Alexandre de Moraes foi vítima desse crime, o mandado de prisão falso que teria sido inserido no sistema do CNJ diz respeito à pessoa dele. Inclusive, ele teria assinado, né, esse mandado de prisão, ele próprio assinado sua própria prisão. Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, ele estava impedido de julgar o caso pelo Código de Processo Penal, pelo artigo 252, que prevê que não pode julgar um caso o juiz que tenha interesse no julgamento da causa. Diz lá, artigo 252 do Código de Processo Penal: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio, ou seu cônjuge ou parente, for parte ou diretamente interessado no feito. Ou seja, ele estava impedido para participar do julgamento da Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti. Então, quando o tribunal italiano for analisar também essa questão do pedido de extradição relativa a essa condenação, eles vão identificar, e a Carla Zambelli, a defesa dela, imagino que vai fazer isso, vai mostrar: olha, nesse caso da condenação da Zambelli, o ministro Alexandre de Moraes era suposta vítima do crime que ele próprio julgou, e pior, ele foi o relator do caso. Isso, para um tribunal que olha ali a questão do devido processo legal, vai identificar também a violação desse direito fundamental da Carla Zambelli, e é, portanto, aqui mais um motivo para negar e recusar a extradição da Carla Zambelli por esse segundo crime praticado. Mas nesse caso específico, ainda mais um agravante. A gente tem que ontem, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a prisão preventiva da Zambelli. Ocorre que existe um julgado do Supremo Tribunal Federal de 2017,
esse julgado na ação direta de inconstitucionalidade 5526, em que se discutiu o seguinte, só para deixar claro para os senhores, o relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes. A Constituição brasileira, no seu artigo 53, dizia que um parlamentar só pode ser preso em caso de crime em flagrante delito e crime inafiançável. Ocorre que houve uma reforma do Código de Processo Penal e que passou a incluir também medidas cautelares diversas da prisão, que era o caso, por exemplo, do recolhimento domiciliar noturno, proibição de uso de redes sociais, entre uma série de outras medidas. E aí questionaram a constitucionalidade desse dispositivo quando, na época, os senhores se lembraram, o Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara dos Deputados. Isso era uma medida cautelar, o afastamento do exercício do cargo público. E aí se provocou o Supremo para dizer o seguinte, olha, Supremo, quando você... a Constituição de 88 foi promulgada, se previa apenas o caso de crime lá inafiançável e em flagrante delito a prisão de um deputado federal. E no caso, pode ser aplicada outras medidas cautelares contra os deputados federais? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse caso? E faço questão aqui de ler para os senhores. Ementa da decisão, ministro Alexandre de Moraes. Na independência harmoniosa que rege o princípio da separação de poderes, as imunidades do Legislativo, assim como as garantias do Executivo, Judiciário e do Ministério Público, são previsões protetivas dos poderes e instituições de Estado contra influências, pressões, coações e ingerências internas e externas e devem ser asseguradas pelo equilíbrio de um governo republicano e democrático. Ele falando aqui da importância das imunidades parlamentares. Desde a Constituição do Império até a presente Constituição de 88, as imunidades não dizem respeito à figura do parlamentar, mas às funções por ele exercidas, no intuito de preservar o poder legislativo de eventuais excessos ou abusos por parte do poder executivo ou judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante os outros poderes constitucionais e mantendo sua representação popular. A imunidade formal prevista constitucionalmente somente permite a prisão de parlamentares em flagrante delito por crime inafiançável, sendo, portanto, incabível aos congressistas, desde a expedição do diploma, a aplicação de qualquer outra espécie de prisão cautelar, inclusive de prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa decisão do Supremo, no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela vincula todos os órgãos do poder público, mas os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, quando emitem decisões monocráticas. Portanto, aqui mais uma ilegalidade praticada pelo ministro Alexandre de Moraes, pois ele próprio, nessa ADI 5526, decidiu que não cabe prisão preventiva contra deputado federal. Então aqui tem mais um fundamento para a defesa da deputada Carla Zambelli apresentar perante o Poder Judiciário da Itália, demonstrando o seguinte, olha, Poder Judiciário da Itália, o ministro não só violou o direito ao devido processo legal na questão ele estava impedido para me julgar, mas ele também violou agora essa imunidade parlamentar processual formal, porque ele não poderia ter determinado minha prisão preventiva como ele fez nesse caso. Mas a coisa fica pior ainda, pois os senhores se lembram que ontem o ministro Alexandre de Moraes também bloqueou as contas do filho da Carla Zambelli. O filho da Carla Zambelli não é investigado por nada, ele não é acusado de nada. Ou seja, o artigo 5º da Constituição Federal, também no seu inciso 45, ele consagra ali o princípio da pessoalidade da pena. E ele diz o seguinte, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A responsabilidade criminal é do indivíduo, e o indivíduo responde por seus próprios atos. Nenhum terceiro pode ser penalizado por o ato de outro. E, portanto, um filho não pode ser penalizado pelo ato de uma mãe. E aqui, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes ontem, ao penalizar o filho da Zambelli, ele também viola o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. E além, piora fica a situação, pois a gente tem que se recordar que as crianças e adolescentes, se o filho da Zambelli tem 17 anos de idade, portanto ele é um adolescente nos termos legais, ele tem a proteção do ECA. E que diz o ECA? Artigo 16. O direito à liberdade
compreende os direitos, e as crianças e adolescentes têm os seus direitos à liberdade protegidos, compreende, inciso 2, o direito à opinião e expressão das crianças e adolescentes. E o artigo 15 diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis. E o artigo 18 diz o seguinte: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E, portanto, aqui, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ontem, determinando a prisão da deputada Carla Zambelli, ele fere a ação direta de inconstitucionalidade 5526, ele fere o artigo 5º, inciso 45 da Constituição e fere esses artigos do ECA. E, portanto, a Carla Zambelli tem mais do que fundamentos para, apesar de não ter os crimes que ela respondeu não serem crimes políticos, pela violação que foi praticada contra os seus direitos fundamentais, há motivos muito relevantes para que o Poder Judiciário da Itália venha a recusar a extradição da Carla Zambelli. E como foi feito, inclusive, no caso do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos. É diferente, então, portanto, eu vi muitas reportagens falando do caso do Henrique Pizzolatto. Mas no caso do Henrique Pizzolatto, que foi julgado no âmbito da Operação Lava Jato, ele teve todos os seus direitos respeitados ao contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição e todo o direito ao devido processo legal respeitado. E, portanto, como ali era um caso de crime de corrupção, que não era um crime político, e o judiciário italiano chegou à conclusão de que o devido processo legal foi respeitado, ali sim caberia a extradição do Henrique Pizzolatto, mesmo, obviamente, ele sendo cidadão italiano, porque o próprio tratado entre Brasil e Itália, ele permite a extradição de nacionais. E, nesse caso da Zambelli, é óbvio que essa extradição acaba por ser mais difícil, eles analisam com mais rigor o processo de extradição de um nacional. Então, no caso da Zambelli, a despeito de ela não ter praticado um crime político, há elementos mais do que suficientes para que a extradição dela seja recusada e, obviamente, ela vai ter o direito de defesa dela lá no Poder Judiciário da Itália. A partir do momento em que o governo brasileiro formular o seu pedido de extradição para o ministro da Justiça italiano, então o caso vai ser apreciado pelo Judiciário da Itália na sequência, para que ela possa lá exercer o seu direito de defesa e mostrar todas essas inconsistências presentes na sua condenação. No caso do porte ilegal de armas, a sua violação da imunidade processual, lá do artigo 53, quando o Supremo Tribunal Federal deixou de comunicar à Câmara dos Deputados para que ela decidisse pela suspensão ou não do processo. E, no caso da condenação pela suposta invasão do sistema do CNJ, primeiro, porque o ministro Alexandre de Moraes estava impedido de julgar esse caso, segundo o artigo 252 do Código de Processo Penal, e porque também ali ele violou, nesse caso, o artigo 5º da Constituição Federal, lá o inciso 45, e os próprios artigos do ECA. Então fica claro, a partir do momento em que ele extrapolou sua pena atingindo familiares da Carla Zambelli, fica claro, inclusive, a ameaça que ela possa sofrer tendo de retornar ao território brasileiro. E aqui, para lembrar aos senhores aqui o artigo do Tratado Brasil-Itália, para deixar claro o que será apreciado pelo Poder Judiciário italiano aqui. A extradição tampouco será concedida se pelo fato pelo qual for solicitada, a pessoa reclamada tiver sido ou vier a ser submetida a um procedimento que não assegure os direitos mínimos de defesa. E está claro que ela não teve assegurados, inclusive agora com essa determinação da prisão preventiva, ou se houver fundado motivo para supor que a pessoa reclamada será submetida a pena ou tratamento que de qualquer forma configure uma violação de seus direitos fundamentais. Portanto, considerados todos esses elementos, há sim fundamento para que o governo italiano recuse a extradição da Carla Zambelli e, assim como no caso do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos, reconheça aí as arbitrariedades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes também nesses dois casos que são muito claras, nítidas e só não enxerga quem não quer ver. Ótimo. Frederico, agora vamos ouvir a Desirê Penhalba, direto de Brasília. Ela que é meu braço direito e também temos meu braço direito e meu braço esquerdo. Ali a Desirê Penhalba e a Joyce Brito ali na produção, no dia a dia, para a gente tocar aí o Entre Linhas, é claro, também com a ajuda do Frederico. Boa tarde, Desirê. Conta pra gente qual é a sua análise, né, desse caso Zambelli, a gente sabendo que, sim, é um caso diferente de outros nomes que a gente vê de brasileiros aí no exterior, que estão exilados, mas ainda assim há grande evidência de perseguição política, né?
Exatamente, Mariana, boa tarde a você, o Frederico, toda a nossa audiência maravilhosa. E se eu e a Joyce somos os braços, é porque o Frederico é o cérebro, né? Porque ele é bastante inteligente e já ajudou bastante, adiantou muito, inclusive, o comentário que eu ia fazer aqui. Mas para poder fazer uma lista, na verdade, que é para poder ir pontuando as coisas que o Frederico já trouxe e no final trazer uma possível bomba aí, que pode ainda ser possivelmente uma outra medida contra o Alexandre de Moraes, eu vou explicar para vocês algumas questões importantes. A primeira foi que o Frederico mencionou no começo do programa que a Zambelli estaria já na Itália. E a gente já percebe em alguns jornais, está todo mundo meio confuso, sem saber se ela estava, se está nos Estados Unidos ou se já chegou na Itália. E o que a gente tem de mais recente informação é que, de fato, ela está na Itália. Foi confirmado pela assessoria dela, e também pelo Paulo Figueiredo. Ele disse que conversou com a Zambelli, ela está bem, e essa foi a informação que ele deu, publicou nas redes sociais, dizendo que está bem e que está realmente na Itália. Como ela é italiana, agora a gente espera que seja um pouco mais complicado aí para que ela possa ser presa. Aqui na votação, a gente percebe que grande parte dos nossos espectadores também acreditam que a Zambelli não vai ser presa. Então, a expectativa também aumenta quando a gente sabe que ela já está lá segura na Itália. Mas uma das coisas que a gente ia comentar aqui, né, quando mudou toda essa situação, a gente ia, a princípio, tocar todo o programa conduzindo o tema sobre os atropelos do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso específico da Zambelli. E aí, né, a gente trabalhou muito nesse sentido para explicar para vocês o que significariam esses atropelos. Seriam talvez algumas questões que a gente observa que Alexandre de Moraes está exagerando, fazendo com que certas questões que deveriam ser cumpridas não estão sendo cumpridas. E, mais do que tudo, a forma com que ele conduz o processo faz com que justifique ainda mais o pedido de asilo político dela, que seja, né, na Itália, não seria um asilo político, mas lá mesmo onde ela está, como cidadã italiana, mas sob a perspectiva de estar sendo de fato perseguida. Então a gente percebe que isso acaba ajudando. Mas vamos lá. A primeira questão, Zambelli foi uma grandíssima figura política. Nas últimas eleições, ela foi a deputada federal mais votada no espectro político contrário ao atual. Então, isso faz com que ela seja aí uma pessoa que, de forma a todos os olhares internacionais, demonstre que ela, sim, pode ser considerada uma perseguida política, até porque ainda os processos não encerraram, e a gente percebe que não é somente o caso dela, como outros que já foram citados aqui. E aí a gente vê um certo exagero, né, por parte do ministro Alexandre de Moraes. A gente vê o atingimento, né, com relação aos passaportes dela, ao salário pago pela Câmara, bens ativos e contas bancárias dela, inclusive para recebimento do Pix, até veículos, imóveis, notificou redes sociais, para que cancele, exclua imediatamente os perfis dela, e agora chegou também até a família, inclusive a mãe e o filho, que tinham pretensões políticas. Inclusive a Zambelli menciona isso, que ela fica muito triste que vê até a mãe e o filho sofrendo injustamente aquilo que, até o Frederico explicou muito bem, está extrapolando. Não somente ela, como a família dela também está sendo penalizada nesse processo. E aí a gente vê que, além disso, a Zambelli também não pode nem publicar do próprio perfil, que já foi aqui cancelado, mas também de terceiros. Porque caso isso aconteça, se ela apareça em qualquer outro perfil, inclusive a gente já nem pode mais entrevistar a Zambelli aqui, porque se ela aparecer, pode haver multa diária de 50 mil reais. Então isso já passa a ser algo bastante grave, tanto para a própria Zambelli, para a democracia do país, até mesmo para o jornalismo brasileiro. A gente não pode nem ouvi-la, nem saber o que está acontecendo, ouvindo diretamente da própria deputada a opinião dela e quais as soluções ela está buscando nesse momento difícil. O outro ponto que a gente tem que trazer é o caso do Daniel Silveira. A gente sabe que ele fez muito, em tese, muito menos do que a Zambelli. Ele fez um vídeo, publicou esse vídeo aí criticando a STF, e por causa disso está preso até hoje. Então, isso é muito grave. O detalhe que a gente também tem que trazer é que o fato da Zambelli está sendo aí julgada por ter mandado um hacker invadir o Conselho Nacional de Justiça, o site do Conselho Nacional de Justiça, e inserir aí um mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes, faz com que o ministro seja, assim como o Frederico também já adiantou, vítima nesse caso, e ele é o ministro relator do caso. Então isso faz também como uma prova de um atropelo e uma prova também da perseguição que ela está sofrendo. Afinal de contas, qual seria o tribunal imparcial no mundo em que a vítima também é o próprio juiz do caso? Isso
pesa muito para que a Zambelli, de fato, seja defendida nesse caso. Outro ponto também, a gente percebe, né, eu até comentei já antes, é que Moraes ordenou ao Banco Central que informe quem e quanto deu para a Zambelli por Pix. O detalhe que a gente precisa ressaltar aqui é que quando ela pediu esse dinheiro pelas redes sociais, ela disse, olha, por favor, gente, me ajuda a pagar as custas dos processos, ajuda a pagar as multas que eu estou recebendo. E ela sempre diz, mesmo eu não tendo cometido crime nenhum, mesmo o processo não tendo se encerrado, ele já pode cobrar esse valor e eu não tenho dinheiro para pagar. Então, essas pessoas ali, elas seriam penalizadas por um crime impossível, mais uma vez. Como que elas estariam cometendo qualquer tipo de crime se, no caso, a Zambelli, uma vez sendo, vamos dizer que ela de fato é condenada, tá aí foragida e tudo mais. Essas pessoas que pagaram o Pix para a Zambelli para ajudá-la, ajudaram simplesmente para que ela conseguisse pagar a multa enquanto o processo estava em curso, mas não para que ela conseguisse fugir. Então, essas outras pessoas, além do que a gente já falou, da mãe e do filho estarem sendo penalizados, até agora os apoiadores, é uma tentativa tão grande de reprimir a população, de não deixar que a população se manifeste, que chega a ser absurdo. Traz uma grande indignação, porque não dá para ler uma notícia como essa e ficar completamente impassível diante de todos esses fatos. A outra questão também, que a gente já trouxe da suspensão das redes sociais da mãe e do filho. Eu vi hoje um vídeo do filho da Zambelli, coitadinho, ele não tem a habilidade de comunicação que a mãe tem, mas ao expressar todo o medo que ele está sofrendo, dizendo, olha, a gente mora aqui no apartamento que a minha mãe tem como parlamentar. A gente não tendo mais onde morar, eu não sei o que vai ser feito da gente, para onde a gente vai. Eu e a minha avó, a gente mora aqui juntos, no caso o filho, né, de 17 anos com a avó, que diz que tem 75 anos, tem problemas cardíacos, estão os dois lá preocupados sem saber o que vai acontecer, com medo de receber a Polícia Federal a qualquer momento, e, obviamente, isso também traz uma grande apreensão sobre até que ponto a gente chegou a perceber toda essa perseguição. Agora, como eu prometi para vocês, eu vou trazer uma nova medida que está sendo muito pouco comentada aqui, eu quase não vi ninguém comentando isso, mas nos corredores, a gente percebe bastante, com pessoas que eu converso aqui em Brasília e também nas redes sociais, a gente vê uma ou outra pessoa comentando a respeito. Existe uma nova medida que pode ser feita contra Alexandre de Moraes. E essa lei, ela se chama Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência. Numa tradução seria IEPA, né? IEPA. Em inglês seria International Emergency Economic Power Act. Não sei falar tão bem inglês, mas eu traduzi para vocês. Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência. O que significa isso? Essa lei ela foi promulgada em 1977 nos Estados Unidos. E ela concede ao presidente dos Estados Unidos, no caso o Donald Trump, tem essa prerrogativa de agir, né, com amplos poderes para regular transações econômicas e financeiras em resposta a uma emergência nacional declarada. O que significa isso? Caso Donald Trump queira, né, entenda que existe aí uma ameaça em comum e extraordinária à segurança nacional, que seja a política externa ou a economia norte-americana, ele pode utilizar essa legislação, que faria com que a pessoa que sofresse essa pena, essa penalidade pelos Estados Unidos, teria também a possibilidade de receber aí o congelamento de ativos, tanto de indivíduos como de entidades, bloquear transações financeiras, o fato de restringir comércio ou impor sanções econômicas e, por fim, regular importações e exportações durante essas emergências nacionais. De fato, a gente imagina que para que isso aconteça aí deve ser declarada essa emergência nacional, né, para poder fazer com que todos esses enfrentamentos legais e diplomáticos aconteçam, mas é importante a gente ressaltar, e aí vem o ponto que vocês não vão ouvir em outros lugares, que eu também, assim como vocês, gosto muito de ficar acompanhando o que os jornais aí, independentes estão falando a respeito do caso. O ponto é o seguinte, minha gente, o grande problema que a gente está vivendo não é entre uma pessoa ou outra, não é o fato de uma parlamentar estar tentando se defender de um possível julgamento injusto ou imparcial, ou parcial de um juiz específico. Não é isso. O que a gente percebe que os Estados Unidos estão começando a se preocupar é o fato do Brasil possivelmente ser considerado um narco-estado, de que o crime organizado no Brasil tenha chegado a tal ponto que
está sendo aí o Brasil inteiro governado por uma estrutura criminosa. Não estou querendo adiantar absolutamente nada, mas é algo sim que preocupa bastante os Estados Unidos. A gente vê muitas pessoas comentando sobre isso, não de forma pública, porque esse tipo de coisa a gente não vai ver nas mídias tradicionais, mas é uma preocupação legítima, idônea, porque afinal de contas, né, um Hitler não chegou do nada ao poder. Tem aí toda uma estrutura por trás e a gente sabe como hoje o narcotráfico, como a gente percebe como o crime organizado como um todo, e a gente vai trazer não somente a questão da tráfico de drogas, enfim, mas de armas e várias outras coisas ilegais, a gente vê como está crescendo bastante com relação ao poder, não somente no Brasil, mas em outros países da América Latina. Então, pode ser que essa lei ela venha a suprir essa demanda, vamos dizer assim, por um controle internacional, pode acontecer. Ainda não está anunciado, mas a gente sabe que esse tipo de coisa, antes de chegar a acontecer, de fato, eles passam aí a serem conversados nos bastidores, é isso que eu estou trazendo para vocês. Para encerrar a novela, os próximos passos aqui, como o Frederico muito bem falou, o Moraes já notificou a Câmara dos Deputados para que a prisão contra a Carla Zambelli seja ali julgada, inclusive, esse é um detalhe, além dele ter determinado a suspensão dos salários, ele também determinou a suspensão do salário destinado às pessoas que trabalham no gabinete da Carla Zambelli. Então, são muitas outras pessoas que também estão sendo influenciadas, estão sofrendo a penalidade neste momento aí, antes de qualquer outra coisa. E aí, por fim, também, o Moraes já determinou, pediu, né, ao presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin, o ministro lá do STF, para que marque o julgamento dos recursos da deputada contra essa possível invasão, né, ao sistema do CNJ. Ele pretende marcar agora para amanhã, na próxima sexta-feira. Mariana. Ótimo, Desirê. Daqui a pouco a gente volta contigo. Daqui a pouco também teremos o Dr. Marcelo Santana aqui conosco, ele que é advogado de Felipe Martins, também para comentar sobre outros tantos casos. Antes a gente vai receber o Homero Marques, que até ia perguntar para ele sobre Zambelli, mas a gente já está quase uma hora falando desse caso. Daqui a pouco a gente volta a citar esse caso também, mas tem tanta coisa para a gente falar aqui no programa de hoje. E um assunto bastante importante, que antes de estourar essa novidade sobre a Carla Zambelli, era o tema de destaque do Entre Linhas de hoje, que é a fala de André Mendonça de ontem, que foi muito elogiada, inclusive, durante o julgamento aí do Marco Civil da Internet. Ele disse que desconfiar da justiça eleitoral é um direito. Então, ele fez ali uma defesa, inclusive, da liberdade de expressão, né? Ele disse que desconfiar da justiça eleitoral é um direito, assim como questionar a existência de Deus ou a ida do homem à lua. Homero Marques, depois dessa e o pedido de vistas e tudo mais, será que a questão da internet, da censura nas redes, pode ser que fique para depois, ou será que ainda assim a gente deve ver o Supremo Tribunal Federal querendo legislar sobre isso? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Hoje, excepcionalmente, falo de Mauá da Serra. Estava indo para Maringá, mas houve um acidente aqui na Serra. Fiquei bastante tempo parado e, gentilmente, aqui o restaurante MAP me ofereceu o salão para eu poder falar. Eu acredito que o ministro André Mendonça teve recentemente uma espécie de epifania. Eu acho que ele percebeu que o que acontecia no Brasil era muito sério e que ele tinha a capacidade de mudar o rumo do que estava acontecendo no país. Foram muitos anos de silêncio, quando ele deveria ter feito o contraponto dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, por exemplo, quando o ministro Flávio Dino ingressou no Supremo Tribunal Federal, poderia ter ingressado na primeira turma, impedindo que o ministro Flávio Dino o fizesse. Se ele tivesse feito isso, ele provavelmente seria uma voz importantíssima para tentar, dentro dos 5 integrantes da primeira turma, ser uma voz dissidente, o que teria, inclusive, repercussão processual muito importante. Alguns recursos no Supremo Tribunal Federal que só podem ser interpostos se um dos ministros apresentar um voto divergente. O ministro André Mendonça poderia ter feito esse movimento, mas não fez. Mas agora, nesse ano de 2025 em especial, ele está mais corajoso, digamos assim, né? Está fazendo críticas certeiras, está usando a sua voz. Muitas vezes, quando ele se manifesta, o ministro Alexandre de Moraes pega a palavra em seguida e até tenta intimidar o ministro André Mendonça. A gente vê uma diferença na tensão das vozes, enquanto o ministro Alexandre de Moraes é mais inquisidor, o ministro
André Mendonça, às vezes até você percebe que ele sente um pouco, ele se recua, mas pelo menos agora ele está fazendo o que se espera dele e falando a verdade, né? Falando a verdade que sem liberdade de expressão não existe nenhum outro tipo de direito fundamental. A liberdade de expressão é o primeiro dos direitos fundamentais, é aquele que garante todos os outros, é aquele que garante a fiscalização dos poderes públicos, é aquele que garante a expressão da personalidade de cada um, e no Brasil a gente está tendo há alguns anos uma severa restrição nesse direito por parte principalmente dos pares do ministro André Mendonça e do ministro Alexandre de Moraes à frente. Então a gente fica contente que, enfim, parece que o ministro André Mendonça está fazendo aquilo que boa parte do país, né, espera dele. Ótimo, Homero, a gente já volta contigo. Agora vamos receber o Dr. Marcelo Santana aqui no programa Entre Linhas. Até antes da gente entrar, perguntar um pouquinho mais sobre a questão que envolve o próprio Felipe Martins, o caso Felipe Martins, vamos conversar também sobre essa questão da censura das redes. É um assunto importantíssimo, aí, um dos mais importantes neste momento no Brasil, né? A gente sabe quão prejudicial pode ser e o quanto pode aumentar a censura no Brasil. Como é que o senhor analisa aí esse posicionamento do ministro André Mendonça nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Pois então, essa questão é um grande choque, né? É um choque que envolve tecnologia, direito, sociedade e política, principalmente, né? Então, eu tenho dito que, durante muito tempo, a narrativa que conduzia toda a sociedade, ela era colocada pela grande mídia, né? A grande mídia, ela apresentava os fatos e, ao apresentar aqueles fatos, de certa maneira, ela conduzia o olhar de quem consumia aquela notícia, seja ela escrita, seja ela televisiva ou do rádio, né? E havia uma condução pela grande mídia dos fatos, né? Com a internet, quando a internet migra para o telefone, nós tivemos uma mudança brutal na forma de se comunicar, porque as pessoas passaram a reproduzir a notícia em tempo real, o que deu muita autenticidade. Então hoje você pega, abre o telefone, faz uma live naquele instante e você traz a verdade pura, nua e crua para quem assistir. Então isso deu para cada pessoa, para cada cidadão, né, uma janela para o universo. E as instituições que estão impregnadas pela política, né, que fazem parte do ambiente político, ficaram perplexas com isso, porque não estavam preparadas propriamente para essa nova forma de se comunicar. E não compreenderam que isso é uma nova dimensão da própria democracia, que isso envolve uma ampliação de algo que nós já consagramos, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que lá na Idade Média tinha um sentido, ela evoluiu, né? Ela foi progredindo, ela foi se ampliando, e os valores constitucionais de uma determinada sociedade, eles devem ser refletidos pelas suas instituições, e não o contrário. Não são as instituições que devem impor valores constitucionais, né? O caminho é o inverso, é a sociedade, né, através do que entende como correto, justo, adequado, né, aceito e principalmente como legítimo, né, é a sociedade que estabelece os valores. As instituições e principalmente o Poder Judiciário, elas devem refletir esses valores da sociedade. E no caso, o Congresso Nacional também. No que diz respeito aí a essa questão propriamente dita que nós estamos debatendo agora, isso vem, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vem, bem da verdade, depois de um grande vácuo legislativo. O Congresso, de certa forma, se omitiu durante muito tempo, né, poderia ter regulamentado melhor essa questão. E o Poder Judiciário, como tem sido... Como tem feito durante os últimos anos, né, ele tem ocupado alguns espaços que o Congresso não ocupa. E aí vem uma grande discussão. Se o Congresso não ocupa porque não quer ocupar, o que também é legítimo, porque muitas vezes uma determinada questão não está madura o suficiente na sociedade para que seja regulamentada, então aquele vazio é proposital, aquele vazio significa que a sociedade não está homogênea, não consegue, não chegou a um consenso. Só que o Poder Judiciário, ele não é eleito. Então, ele não pode avançar em tentar regulamentar matérias, em tentar estabelecer diretrizes e regras em determinadas áreas que são típicas do poder legislativo, porque ele não tem a legitimidade que o voto popular dá. Então, nesse ponto, o que nós temos observado, principalmente no Supremo Tribunal Federal? Nós temos observado que o Supremo acaba avançando sobre atribuições
que são típicas do Congresso. E este é um caso emblemático, que é o caso da liberdade de expressão. Me parece que suprimir liberdade de expressão, suprimir rede, censurar manifestações é um grande equívoco. Isso afasta cada vez mais a instituição Supremo Tribunal Federal da própria sociedade. Então, esse relacionamento que já vem desgastado pelas sucessivas quebras de legalidade e violentas quebras de legalidade, diga-se, uma mais pesada do que outra, e você não precisa nem ser jurista para perceber quando, por exemplo, no caso do ministro Alexandre de Moraes, uma situação de impedimento, quando ele julga casos em que ele é vítima direta das condutas imputadas. Então, o cidadão comum, que muitas pessoas podem desacreditar do seu conhecimento jurídico, ele tem um senso de justiça e ele percebe que alguma coisa está muito errada. Pois então, quando nós temos decisões que provocam, que tensionam esse ambiente, o cidadão comum percebe. Mesmo que ele não tenha as letras jurídicas, ele sabe que alguma coisa não está bem. E isso aumenta cada vez mais o tensionamento entre sociedade e Supremo Tribunal Federal. E aí começa a se procurar culpados. Ah, o culpado é o político tal, o culpado é a pessoa tal. Começa a se procurar culpados por esse desgaste, quando na realidade o que nós temos, né, é uma postura que não é apropriada da Suprema Corte, que deveria ter um recorte mais estreito da sua jurisdição e observar mais a legalidade. Então, nesse caso, acho que o ministro Mendonça, no dia de ontem, na continuidade do dia de hoje, porque parece que a sessão prosseguiu hoje, foi de grande coragem ao divergir, ao falar algumas questões que precisavam ser ditas no que diz respeito à liberdade de expressão, porque esse é um bem muito caro da sociedade. Nós não podemos ser censurados daquilo que gostaríamos de dizer, daquilo que dizemos. E eventuais abusos, excessos, são punidos na forma da lei, mas nós não podemos, a pretexto de evitar esses excessos, né, suprimir essa possibilidade. E as redes sociais é um novo ambiente, elas vieram para ficar. É necessário que se compreenda isso, esse novo locus, né? É necessário que se perceba que essa é uma nova dimensão da comunicação, né? E nós precisamos nos adaptar e as instituições também. Ótimo, doutor Marcelo, até para a gente fazer a próxima pergunta, a gente vai assistir agora a um trecho de um vídeo, né, que é o depoimento de Freire Gomes, que aí enfraquece a acusação contra o próprio Felipe Martins. Vamos ver. Como está, inclusive, no meu depoimento, a data, eu acho que foi dia 7, né, nós tivemos uma apresentação feita por um assessor que eu desconheço, que eu não sei, até faço aqui uma observação, se o senhor me permite, né, que na ocasião foi apresentado que poderia ser o assessor Felipe Martins, inclusive consta ali um possivelmente, porque os dados que me foram apresentados é que seria ele pelos dados que a Polícia Federal levantou e mais alguns depoimentos. Eu apenas caracterizei que sim, houve um assessor e que eu não conhecia, e como não conheço esse assessor do senhor presidente. Ótimo. Então agora, doutor Marcelo Santana, eu gostaria que o senhor também, né, analisasse essa fala aí e contasse para a gente de uma forma geral, né, se há alguma novidade no caso Felipe Martins. Muitas. Vejam só, primeira questão, né? Nós estamos pedindo, nós já pedimos e vamos pedir de novo, nós queremos as imagens do depoimento lá na Polícia Federal, no mínimo os áudios. Veja só a fala, né, da testemunha, os dados que me foram apresentados. Ou seja, os dados que me foram apresentados. Mas ele não era uma testemunha? Ele não foi na Polícia Federal para prestar um depoimento? Se ele foi prestar um depoimento, por que ele foi apresentado dados? Se ele ia depor? A testemunha não deve conhecer dados, a testemunha não tem necessidade de ler pedaços do processo, a testemunha senta e responde perguntas. Não é necessário que se apresente algo para uma testemunha, menos ainda na fase de investigação, em que o advogado da pessoa investigada não está presente. Então essa é uma questão que nós gostaríamos de compreender melhor. Que limite foi esse? Então, quando o Freire Gomes vem em juízo
e diz: olha, os dados que me foram apresentados, ele explica aquela situação. A palavra possivelmente, ela foi muito mal colocada, não foi uma palavra dele, não. Né? Então, ele, de fato, ele retira Felipe Martins da reunião do dia 7 de dezembro, data que foi citada na denúncia, né? Como se Felipe estivesse lá. Então, vocês vejam que quando lá atrás, quando nós dissemos que a denúncia era uma narrativa, que ela não tinha consistência, de fato ela é uma narrativa sem consistência. E agora a gente consegue entender melhor por que, que a defesa não conseguiu ter acesso, né? Por que, que houve tanta dificuldade, tanta ocultação, né? Por parte da investigação no momento de exibir ao juízo e às defesas os dados de geolocalização. Essa pergunta também precisa ser respondida em algum momento. Nós vamos tentar responder essa questão, né? Por que nós não podemos, por que nós não tivemos acesso a esses dados de geolocalização? Certamente esses dados vão desmentir, como já desmentiram, porque nós conseguimos parcialmente esses dados, né, que Felipe não estava naquelas datas indicadas na denúncia. Vejam só, nós, como na ação penal lá no Supremo Tribunal Federal, nós não conseguimos acessar esses dados de geolocalização, nós entramos com uma ação civil, né, contra a TIM, fora do processo criminal, uma ação de Felipe contra a TIM para que a TIM apresentasse esses dados. E nós tivemos êxito de conseguir parcial, né, os dados parciais de geolocalização. E os dados que nós tivemos até o momento já indicam que Felipe estava nas datas indicadas da denúncia, que são 5 datas, né, em parte dessas datas Felipe estava muito distante, 10 quilômetros distante do local das citadas reuniões, dos citados eventos, né? Então isso mostra que essa denúncia ela foi feita de uma maneira muito, muito equivocada, para dizer o mínimo, Mariana. Poderíamos dizer muito mais, né? Mas a responsabilidade profissional nos exige, né, certa cautela. Mas essa denúncia ela foi feita com imprudência, porque não se baseou na totalidade dos elementos de investigação. E mais, o Ministério Público poderia ter verificado essas datas com os dados de geolocalização, e aí iria verificar, de fato, que Felipe não estava naqueles locais, mas ele foi colocado na denúncia. E aí vem a questão, né? Felipe fica 7 meses preso. 7 meses preso. Está preso até hoje, na realidade, porque tem uma tornozeleira. Então já estamos aí há quase 2 anos e tanto, né, com restrição da liberdade. Então, o Felipe foi preso em condições muito cruéis, muito graves, né? E depois depois a acusação vem e ainda o coloca dentro da ação penal. O que se esperava era mais prudência por parte do Ministério Público no momento de oferecer aquela denúncia. E o que se esperava do Supremo Tribunal Federal era o respeito à legalidade, porque naquele dia em que foi recebida a denúncia, houve um grande erro por parte da Suprema Corte. O processo jamais poderia ter sido julgado naquele dia. Houve uma brutal violação do processo legal, porque aquela prova dos dados de geolocalização iriam naquele dia desmentir praticamente tudo, porque cruzados com os dados do Uber, do iFood e outros dados de provas documentais, nós iríamos retirar, né, Felipe de dentro daquela denúncia. Mas não foi isso que aconteceu naquele dia. É por isso e por outras tantas situações que hoje, né, o Supremo Tribunal Federal tem sido questionado, não só pelas defesas, não só pelos advogados dos acusados, mas por professores, por acadêmicos, pela imprensa em geral, né, que começa a compreender que há, sim, né, sucessivas quebras do devido processo legal. Isso não está fazendo bem para o Brasil, isso não está fazendo bem para a nação. Doutor Marcelo, o senhor que tem aí uma ampla experiência como advogado criminal e também professor de direito penal, nós temos visto, o senhor já tinha visto, né, na sua experiência aí judiciária, sendo advogado de defesa em tantos casos, a forma como o ministro Alexandre de Moraes tem conduzido essas ações, seja nos casos do 8 de janeiro, agora no caso do próprio Felipe Martins. Ontem ele chegou a decretar uma medida que atinge o filho da Carla Zambelli, né, violando lá o princípio da intranscendência da pena. Como é que o senhor, ao longo de toda a sua vasta experiência, tem visto aí essa atuação recente do Supremo na condução desses processos penais? Veja só, eu comecei como defensor dativo da vara do Tribunal do Júri em Porto Alegre no ano de 2000. São quase 25 anos advogando. E de advocacia criminal, intensa.
Eu já advoguei no interior do Rio Grande do Sul inteiro, Porto Alegre, já advoguei em vários estados da federação. Já andei esse Brasil, bastante. Conheci muitos juízes, conheci muitos promotores. Já enfrentei juízes que foram arbitrários, que violaram a lei? Sim. Mas esse caso do Felipe Martins, eu nunca vi algo igual. Eu nunca vi uma situação tão dramática, tão desafiadora e tão ilegal. Porque quando nós temos, né, um juiz que é citado numa denúncia criminal, que é vítima, e se vocês quiserem dizer que ele não é vítima, ele é objeto material do delito. Ou seja, é a pessoa ou coisa que sofre a conduta. Isso é primeira aula de direito penal que se dá na faculdade. Quando esse magistrado é citado numa denúncia criminal, quando todo o ônus da prova, quando o encargo probatório recai sobre a vida desse julgador, jamais ele poderia estar julgando. Então, isso fala por si só. Eu nunca vi situação desse tipo, como eu nunca vi, né, as mais diversas situações processuais que nós estamos experimentando dentro desse processo. A realidade do judiciário no Brasil não é essa. A realidade é que nós temos juízes que, na sua imensa maioria, respeitam a lei. São juízes que não têm como norte, como jurisprudência, o que está acontecendo no Tribunal Federal. Só que quando a Suprema Corte se dá o direito e a liberdade de interpretar a lei e de aplicar a lei como está aplicando nesse caso e em tantos outros casos, nós temos um efeito deletério em todo o sistema de jurisdição. Nós temos um efeito em cascata, porque aqueles juízes que poderiam ter uma pulsão autoritária, uma pulsão de quebra de legalidade, vão se sentir autorizados a fazer isso. Isso é muito ruim para a nação inteira. Então, nós vamos assistir muito em breve exemplos muito mais graves de situações acontecendo nas comarcas deste Brasil afora. E respondendo de maneira bem objetiva, em todos esses anos de advocacia criminal, com o pé no chão, na trincheira, ali na ponta, na sala de audiência, não no gabinete, não sentado dentro do escritório. Audiência, vivência de advogado criminal de verdade. Eu nunca vi uma situação igual. Doutor Marcelo Santana, a gente agradece muito sua participação, né? Sempre excelente aqui no programa Entre Linhas, e a gente espera mais vezes aqui, viu? Muito obrigado, agradeço a todos vocês, estamos sempre às ordens. Ótimo, obrigada. Agora voltando a falar com Homero Marchese sobre o seguinte caso. Ministro Lewandowski manda a PF investigar a mulher que gritou Lula ladrão. Ela fez isso em frente à residência de Lula em meados de abril. Homero, qual a sua opinião sobre isso, né? Tá difícil, não dá mais para fazer nada, não dá para fazer piada, não dá para falar verdades também. Mariana, eu acho que o Marcelo foi muito feliz ao mencionar que o exemplo do ministro Alexandre de Moraes vai levar outros magistrados do Brasil a adotarem condutas semelhantes. Nós tivemos essa semana a notícia da condenação do humorista Léo Lins a mais de 8 anos de prisão, que significa que ele teria que começar a cumprir a pena em regime fechado, e é uma multa e é uma condenação em danos morais de mais de 1,5 milhão. Quer dizer, são penas duríssimas para o que, no final das contas, são apenas falas, não são nem ações, e são piadas, né? É algo dito num espaço próprio, sem dolo de ofender alguém especial, já que se trata de um personagem, e principalmente sem uma vítima objetiva, sem alguém especificado, né? Mas a juíza de São Paulo, acreditando que ela poderia forçar bastante, carregar a caneta e utilizando a lei como apenas um ponto de apoio, no meu ponto de vista, acabou chegando a uma decisão como essa, ou seja, fez valer que, na verdade, é muito uma visão pessoal sua, né? E é o mesmo que acontece agora com o ministro Lewandowski. Existe, por parte de quem está no poder público, a necessidade de ter uma tolerância maior com as críticas. E existem também, por parte de quem está no poder público, os meios necessários para poder, caso se sinta prejudicado, caso sinta-se objeto de um crime, mover determinado processo judicial, dando à outra parte a oportunidade de se defender. Agora, o que nós estamos vendo é uma inversão de todos esses procedimentos, né? Parece que algumas pessoas que estão
no poder público têm mais direito que as outras. Portanto, aqueles que as criticam têm menos direito do que as outras. É, novamente, o exercício puro e simples da força e do arbítrio. Isso não tem nada a ver com o direito, infelizmente. Nós estamos vendo isso ficar normal no Brasil, infelizmente. Ótimo, Homero. Quer falar mais algum assunto aí com o Homero? Senão a gente agradece muito, né? O Homero que em deslocamento deu um jeito de participar aqui do programa Entre Linhas. É sempre excelente ouvir as análises do Homero Marquesi. Bom, eu agradeço a vocês, Mariana e Frederico. Vou seguir viagem aqui. Peço desculpas pelo atrapalho de hoje, né? A gente não conseguiu fazer a participação completa, mas estarei de volta na semana que vem. Desejo a todos um bom programa. Um grande abraço. Obrigada, até. Qual a sua opinião, né, Frederico, sobre mais essa que a gente vê aí, né, a liberdade de expressão em diversos âmbitos sendo cortada aí em todo o país, né? A gente viu, uma pessoa se manifestou, falou Lula ladrão, algo que sempre as pessoas sempre puderam criticar e se manifestar em relação aos políticos, e agora a gente vê essa mulher sendo investigada por ter chamado o presidente Lula de ladrão. Pois é, Mário, mais um caso, né, de tentativa de censura de um cidadão que está vocalizando uma crítica aí contra um governante. E mais grave ainda porque esse pedido de investigação dessa senhora veio do ministro Ricardo Lewandowski, que durante muitos anos foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele conhece a jurisprudência do tribunal, que protege o direito de crítica das pessoas aos governantes, aos agentes do Estado, mesmo que essa crítica seja formulada de forma dura, ácida, exacerbada. E porque até a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal costuma citar muito uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que chama New York versus Sullivan, em que eles reconhecem ali que a reputação dos agentes públicos ela recebe menos proteção justamente porque é próprio da democracia que as pessoas possam ali vocalizar as suas críticas, né, e contra a atuação desses agentes. E, portanto, nesse caso fica evidente que essa senhora está sendo também vítima aí de uma perseguição desse aparato repressivo do Estado, que tem se voltado contra milhares de brasileiros, infelizmente. A gente teve essa semana o caso do Léo Lins, que foi condenado aí a uma pena de 8 anos de prisão por um show de humor, de stand-up, e que ele ali teria supostamente atingido grupos vulneráveis da sociedade brasileira. E veja, um próprio humorista sendo atingido por essa senha autoritária crescente no país, que tem buscado não só sancionar as pessoas por opiniões políticas, como no caso dessa senhora. Inclusive, esse que era o mote de tantas manifestações do Brasil durante muito tempo, de Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Então milhões de pessoas tinham que também sofrer aí essa persecução estatal, porque quem andou pelas ruas no Brasil de 2013 para frente ouviu esse canto sendo entoado em muitas ruas, Brasil afora. E nesse caso aí, até uma dona de casa ali que residia próximo do apartamento do Lula em São Bernardo do Campo, e foi então vítima dessa perseguição agora pelo aparato da Polícia Federal. Quando a gente sabe que o Brasil, que tem passado por uma situação de uma criminalidade crescente, se tornando aí um narco-estado, o crime organizado dominando regiões inteiras, aí, determinadas regiões do país, e você despender recursos da Polícia Federal para ir atrás de uma senhora por uma frase ali, por uma crítica vocalizada contra o presidente Lula, isso mostra a questão das prioridades, quais são as prioridades da atual gestão à frente do governo federal. Então, preocupante. E ainda mais nessa semana que a gente teve esse caso do exemplo do humorista Léo Lins, temos agora essa discussão aí no Supremo Tribunal Federal da questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, muito preocupante o cenário no Brasil. Você vê, mais do que meramente ali decisões isoladas, uma cultura autoritária se formando no país, que busca cercear as pessoas pelas suas opiniões. E espero que algum advogado se coloque à disposição dessa senhora para defendê-la, porque imagino a situação dela, né, de agrura, né, uma dona de casa tendo que, né, sendo interrogada pela Polícia Federal para se explicar porque chamou o Lula de ladrão. Inclusive, lembrando até o próprio Flávio Dino, que essa semana passada reclamou que alguém o teria chamado de rocambole. Meu Deus, como se fosse uma ofensa muito, muito grave. Ou o próprio Monark, que chamou ele numa ocasião de gordola. Sim, ministro, né? É óbvio que o senhor tem um sobrepeso e, inegavelmente, isso não constitui ofensa, constitui uma descrição da realidade. É só
na sua sensibilidade extremada, que qualquer crítica vocalizada do senhor pode ser tomada como ofensa. E, portanto, a gente vê a preocupação com essa cultura autoritária que está em crescimento no Brasil e que os brasileiros consigam aí continuar vocalizando suas críticas sem qualquer tipo de sanção, Mari. Pois é, essa foi boa, hein? Deixa aqui de sua opinião também a respeito desse comentário de Frederico Junkert. Mas é que é complicado, né? A gente vê hoje, né, o presidente da República, Lula, foi condenado, nunca foi inocentado, apenas descondenado, como chamam por aí, né, por corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, entre outras tantas coisas, e aí fica difícil, né, não permitir que a população opine sobre isso, comente sobre isso, é realmente muito complicado. Vamos ouvir novamente a Desirê Penhalba, porque ela traz uma lista na Gazeta do Povo de vídeos de Léo Lins, o humorista aí que foi condenado a 8 anos de prisão. Conta pra gente os detalhes, Desirê. Então, Mariana, a gente, né, aproveitando esse momento aí de perseguição, a gente falou, peraí, vamos explicar para o nosso leitor quais são os vídeos que eles podem ainda ter acesso enquanto não foram proibidos, porque o vídeo aí em questão, chamado Perturbador, foi retirado do YouTube, do canal oficial do Léo Lins, mas outros vídeos ainda subsistem na plataforma YouTube, vocês podem pesquisar. E a gente fez uma lista aí de 5 vídeos interessantes que valem a pena para poder entender melhor. A princípio, eu falava assim, nossa, esse Léo Lins tem um humor que não me agrada. Todo mundo fala que ele tinha aí um estilo, né, de fazer humor negro, não sei se pode dizer essa palavra ainda, mas as pessoas consideram aí da militância politicamente incorreto. Eu falei, esse negócio eu não gosto, porque de fato pode ofender as pessoas. Mas quando eu fui assistir os vídeos que estão lá na plataforma para fazer essa lista para vocês, e aí vocês que assinam a Gazeta do Povo podem ter acesso a essa lista, eu fui lá e pesquisei vários vídeos e percebi como o Léo Lins, ele de fato é bastante respeitoso. Ele não chega a... né, ele faz a piada com a pessoa, mas a pessoa entende que aquilo ali é uma piada. Ele trata todo mundo muito bem, inclusive tem até uma estratégia dele, né? Obviamente, ele faz stand-up comedy, então ele vai lá, fala as piadas dele com todo tipo de teor contra deficiente, contra magro, gordo, alto, baixo, não tem branco, preto, não tem diferença nenhuma, ele fala de todo mundo, ele realmente é considerado até mesmo inclusivo pelos próprios deficientes, porque eles se sentem ali representados pelas piadas do Léo Lins. Mas enfim, eu fui lá fazer essa seleção, e aí assistindo aos vídeos eu percebi, quando ele chama as pessoas para ir no palco, que aí além do stand-up, ele também às vezes chama as pessoas para serem fritadas. É um jargão aí do humor, quando a pessoa sobe no palco para poder ser esculachada, né, fritada. E aí ela é alvo de piadas. A pessoa que está fazendo aí a fritada começa a fazer piada com a característica física da pessoa, enfim. E aí essas pessoas que costumam subir, geralmente têm alguns atributos físicos diferentes. Eles são acostumados a serem zoados e vão lá para poder receber esse bullying, né? E, obviamente, a forma com que o Léo Lins trabalha é de muito respeito. Inclusive, em um desses vídeos que eu selecionei, tem uma moça lá que é cega e ela fala, olha, se você precisar de testemunha, pode me chamar, porque é muito respeitoso, né, o jeito que você trata os deficientes. Eu me sinto muito feliz de poder vir aqui e ser zoada, porque, afinal de contas, a gente tem que levar a vida de forma mais leve, né? E aí, eu recomendo para vocês aí esses vídeos, até para que vocês possam perceber a importância da gente levar a vida com bom humor, e entender que nós somos falíveis e quando a gente ri da gente mesma, a gente é até mais feliz e de mais fácil convivência, né? Mas sobre a questão da liberdade de expressão, Mari, eu sei que o tempo está bem apertado aqui, mas eu só quero trazer para vocês uma questão importante. Estou adiantando para vocês que a gente está convidando aqui o querido vereador Rubinho Nunes para vir na segunda-feira para falar sobre essa questão que eu adiantei para vocês. Foi impressionante, eu terminei de falar e aí a assessora dele me mandou uma mensagem sobre um uma publicação que ele fez no X. Ele disse assim, ó, o PCC está presente em mais estados do Brasil do que o McDonald's. Ele está aí à frente da CPI do Pancadão, que faz aí uma correlação entre esses eventos de baile funk lá em São Paulo com o crime organizado. Ele explicou, né, no tweet dele aqui, que o crime organizado domina mais de 1.350 cidades brasileiras. Então essa informação aí está escalando bastante. Inclusive, o que ele vai comentar aqui é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que um homem que já foi procurado pelo FBI e apontado como operador do grupo terrorista Al-Qaeda lavou dinheiro para o Comando Vermelho. Então ele vai trazer essas informações aí, mostrando como o crime está entrando e se misturando com a questão da política. E obviamente isso tem a ver com a liberdade de expressão, porque o problema não é proibir a mentira, é proibir a verdade. E quando a gente vê
que assim como esse funkeiro aí que acabou de sair aclamado da prisão, existe uma guerra moderna, né, de querer incentivar assim, o crime através dessa ostentação aí financiada com sangue, que a gente acha isso bastante perigoso, mas é importante que vocês saibam. E para poder encerrar as informações que eu tenho para trazer para vocês, e ainda também falando sobre o humor e STF, eu vi esses dias também, né, em jornais, que o STF, o perfil oficial do STF, havia comentado em uma publicação do humorista Misael Oliveira, um humorista muito engraçado, paraibano. Ele faz vídeos falando que ele é o advogado do Alexandre de Moraes. Então ele chega, né, em feiras aí do Nordeste, e aí muito engraçado, ele acaba se aproximando das pessoas e fala: alto lá, cuidado comigo, porque eu sou advogado do Alexandre de Moraes. E não há de ver que o STF realmente comentou, o perfil oficial do STF comentou na publicação dele. Eu, a princípio, achei que fosse mentira. Falei, o STF não ia fazer um negócio desse, ainda mais no mesmo dia em que um humorista é condenado a 8 anos de prisão, no mesmo dia em que a gente vê um funkeiro aí que estava envolvido com o crime é solto, a gente percebe, poxa vida, será que o STF vai entrar nessa discussão? No mesmo dia também do julgamento com relação à censura e cerceamento da liberdade de expressão, eles não iam levar né, a brincadeira tão sério de próprio perfil oficial da instituição, né, da instância superior jurídica no Brasil, e lá fazer um comentário, né, para aquele humorista que se diz o advogado do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, é uma mentira, mas é ao mesmo tempo uma piada. E aí, o que a gente vê? É verdade, eles realmente publicaram, ou seja, a piada ou a mentira, ela só é autorizada quando, né, o humorista ele não tem coragem de criticar o STF. Então, minha gente, comprem livros, se informem, tenham acesso a informações enquanto ainda há tempo, porque a gente não sabe se vai durar ou por quanto tempo ainda vai durar. Mariana? Ótimo, Desirê. Fica aí o convite da Desirê também para fazer a leitura dos textos da nossa querida repórter, comentarista aqui no Entre Linhas, Desirê Penhal. Obrigada, Desirê. Amanhã tem mais aqui, hein? Agradeço. Até amanhã. Fiquem com Deus. Amém, você também. Já aproveitando que a Desirê trouxe informações que você encontra no jornal Gazeta do Povo, fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo, promoção especial, apenas R$ 1,90 por mês, pelos 6 primeiros meses. Está imperdível, e aí você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo, nossas dezenas de colunistas especialíssimos, inclusive a coluna Entre Linhas, que traz as entrevistas especiais, algumas que você encontra aqui, outros que você encontra exclusivamente no jornal. Não perca a oportunidade, acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou então aponte a câmera do seu celular para esse código aqui na tela. Assuntos importantíssimos hoje aqui, viu, Frederico? E amanhã com certeza vai ter mais, porque olha, gente, sem pauta a gente não fica aqui. Continue votando, porque a gente quer saber no final, enquanto o Frederico se despede, eu vou ver como é que tá a enquete. A gente quer saber se vocês acham que Carla Zambelli será ou não presa. A última vez que eu vi, estava dando 80% das pessoas achando que não. Então a gente quer saber a opinião das pessoas. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aqui, é bem importante pra gente. Isso aí, Mari. Me despedir de todos. Realmente o Brasil aí com um turbilhão de notícias, né? Que não nos deixa no marasmo. E deixar um abraço e compartilhe, curta todo o conteúdo da Gazeta do Povo, assine a Gazeta do Povo, que tem esse compromisso aí com a defesa dos bons valores, da liberdade, e que a gente possa levar informação de qualidade a todos os brasileiros, Mari. Tá ótimo, Fred. Então amanhã a gente volta às 3h esperando vocês no programa Entre Linhas. Lembrando que a Gazeta do Povo tem, né, uma grade cheia de programas especiais desde as 7h no Café com a Gazeta com Gui Oliveira e Lucas Saba. A gente espera vocês amanhã aqui no Entre Linhas às 3h. Fiquem com Deus e até lá.